O crime organizado não é tão simples como se pensa. É muito menos um caso de polícia. Significa que nosso olhar deve estar direcionado à doença do poder político de uma nação. Significa um tumor maligno. A reflexão sobre o tema proposta pelo jurista Reinaldo Françoso Cardoso é exemplar. Aspas. A omissão, a incompetência e o desinteresse dos políticos que governaram e que governam o Brasil deixaram o tumor virar metástase, enraizado em todo o tecido social. Pois não só os moradores da favela sustentam o crime organizado, mas são principalmente os cidadãos da classe média, especialmente os mais jovens que consomem drogas. Fecho aspas. Caro telespectador, hoje Direito e Justiça em Foco vai falar sobre o crime organizado com o advogado criminalista Dr. Luiz Cogan, mestre em processo penal pela PUC de São Paulo, professor da Escola Paulista da Magistratura, professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Penal e Processo Penal da PUC de São Paulo e da Unifial, membro efetivo da Comissão de Defesa e Fiscalização da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, membro efetivo da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovado no curso de Promotor de Justiça do Estado do Ceará, membro efetivo da Comissão de Estudos sobre Educação e Prevenção de Drogas e Afins da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Muito bem. Como vai, doutor Luiz Cogan? Tudo bem? É um prazer estar aqui com o senhor, estar aqui com toda a equipe. Muito bem. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma grande homenagem. Porque a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida são três coisas que não voltam mais. E eu vou aproveitar esta oportunidade que se apresenta nesse momento e prestar uma homenagem justa, não é, a um homem digno, a um homem que entendo que pontificou o Ministério Público do Estado de São Paulo. Trata-se de uma pessoa que não sei se você conhece, Dr. Arthur Cogan. Conhece? Sim, meu avô. Seu avô. Então eu quero que você se una a mim, no Direito e Justiça em Foco, para prestar esta homenagem a você, meu querido amigo Dr. Arthur Cogan, que ingressou no Ministério Público em 19 de janeiro de 1953, exercendo a promotoria nas comarcas de Nova Granada, Ribeirão Bonito, Santo Anastácio, Presidente Prudente, Rio Claro e São Paulo. Foi removido para o cargo de substituto de segunda instância em 5 de dezembro de 1969 e promovido para o cargo de procurador de justiça em 25 de dezembro de 1976. A vida dele foi enorme. Ele praticou excelentes ações no exercício da sua profissão. Muito bem. Feita esta homenagem ao grande amigo Arthur Cogan e avô do Dr. Luiz Cogan, podemos então seguir adiante para informar o telespectador. Eu gostaria que você então fizesse esse favor. Qual é a definição de crime organizado? Bom, crime organizado passou por diversas mudanças legislativas. Até 2013 tínhamos aí uma lacuna, ou seja, não havia uma definição legal, definição prevista em lei sobre o que era de fato o crime organizado. E muito embora o Brasil já fosse signatário da Convenção de Palermo, que desde 2005 buscou aí uniformizar diversos temas, sobre crime organizado, a doutrina e a jurisprudência entendiam que não havia esse conceito legal. O conceito legal só entrou quando? Entrou
a partir de agosto de 2013, com a Lei 12.850. Muito se engana quem pensa que o crime organizado é aquele crime que ocorre ali naquelas comunidades carentes, que ocorre somente nas regiões menos abastadas, na região de grande pobreza. Esse, claro, também é o crime organizado, mas muitos vão dizer que é o crime ainda desorganizado. Porque o crime organizado, ele pressupõe o quê? Ele pressupõe alta quantia de dinheiro, ele pressupõe volumosas quantidades de drogas vendidas, ele pressupõe algo que abala o Estado. Então, desde 2013, nós temos sim um conceito legal na 12.850, que vai dizer que crime organizado é aquela estrutura em que, mesmo que de forma informal, há uma ordem nos trabalhos, há uma estrutura, uma organização. Cada um tem o seu papel na organização. E para crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, então o legislador definiu pena máxima superior a 4 anos, estamos aí falando de crime organizado. E desde que sejam 4 ou mais pessoas. E um detalhe importante, doutor Laércio, o detalhe importante seria que essa pena máxima superior a 4 anos vai caracterizar o crime organizado, mas não só ela. Se o crime for de caráter transnacional, o que é um crime de caráter transnacional? Aquele que vai além das fronteiras do Brasil, aquele que vai além de uma única fronteira, de um único país. Um crime de caráter transnacional também é considerado crime organizado. Muito bem, eu fiquei bastante satisfeito com a sua colocação, inclusive o telespectador também. Agora, houve uma evolução do crime organizado, doutor? Com toda certeza. O crime organizado, apenas a guisa aqui de elucidação, começou lá pelo século XVI, com a rainha Elizabeth I, na Inglaterra, em que ela permitia, incentivava que os navios ingleses eles cometessem pirataria, eles fossem eles fossem autores de pirataria, eles fossem o agente do delito. Então, incentivava-se o quê? A captação de recursos, de ouro, de joias, de inúmeros materiais que trouxessem riqueza para o reino inglês. Começou dessa forma, esse incentivo para a navegação inglesa. Só que num segundo momento, os navios ingleses passaram a ser o quê? Vítimas também de pirataria. E nesse momento, a rainha Elizabeth I falou, não, aí já não está bom para o nosso reino. Então, começou-se a punir quando a Inglaterra era vítima de pirataria. Podia ser autor, vítima não, claro. Porque é uma total falta de proporcionalidade e razoabilidade. Entretanto, com evolução, passado o tempo das grandes navegações, no Brasil, o crime organizado surgiu, até alguns podem estranhar, com o jogo do bicho. Nós sabemos aqui que é uma contravenção penal, não é nem crime. Dentro das classificações de infração penal, que nós temos crime ou delito, e a segunda classificação, que são as contravenções penais, o jogo do bicho está na contravenção penal. E aí a pergunta que muitos podem fazer, mas se não é crime, é uma contravenção penal, que Nelson Hungria dizia ser um crime anão, como isso foi o embrião no Brasil do crime organizado? Isso foi o embrião no Brasil do crime organizado pelos crimes satélites que estão junto ao jogo do bicho. Lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Então, para se lavar o dinheiro, utilizava-se o jogo do bicho e assim começou a expandir o crime organizado no Brasil. Bem, doutor Luiz, quer dizer então que toda essa história, não é? Ela se resume num aperfeiçoamento do crime organizado atualmente. Porque esses agentes que praticam determinados crimes, e dentro do crime organizado, eles estão muito bem estruturados, não é verdade? Com toda certeza, eles estão muito bem estruturados, têm aparatos tecnológicos altamente avançados. Claro. Hoje, há inclusive notícias e fatos já comprovados de que eles financiam estudantes de direito para vir a formar o seu, aspas, corpo jurídico
muito embora eu discorde que o corpo jurídico, o advogado, ele não se confunde com a atividade criminosa. Então, eles investem sim, inclusive para entrar pessoas que vão prestar concurso na polícia, para financiar estudos de pessoas que vão prestar concurso em órgãos como o Ministério Público, magistratura, e isso também, tanto o Ministério Público, magistratura, polícia, todas essas instituições têm como fazer esse filtro, né? Uma das últimas fases do concurso é a investigação social, e através de uma investigação que seja efetiva, que vá buscar as origens, vá buscar quem é a pessoa, consegue dar uma diminuída nessa influência do crime organizado. Então a organização é tão perfeita que ela consegue também infiltrar, não é, os seus agentes nas instituições constituídas. Exatamente. Não é, né? Walter Maiorovitch já dizia, quando não há um agente público envolvido, não está se tratando de organização criminosa. Muito bem. Bom, esses criminosos usam de artifício de queimar ônibus para protestar e colocar também medo na população. Como você avalia esta prática? Bom, essa prática é uma prática muito recorrente. Nós estamos aí vivendo dias em que a população está com medo. Desde 2006, naquela onda de ataques de 12 de maio a 19 de maio, que voltou a ocorrer em 2013 e 2014, nós tivemos aí uma grande demonstração do quê? Do poderio, do armamento bélico dessas organizações criminosas. Elas vêm evoluindo, nós tivemos claras demonstrações disso e, por exemplo, colocar fogo em ônibus. Isso vem para amedrontar a população, Sim. Vem causar um transtorno. E isso é uma das características das organizações criminosas, qual seja a intimidação. A intimidação é uma característica que eles precisam mostrar para o Estado e também para a população que eles existem, que não apenas existem, mas que têm um poderio de fogo muito grande. É diferente da manifestação no bom sentido, naquela então que há uma reivindicação justa, não é? Com certeza, as manifestações são previstas na Constituição, liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, e visam sempre de forma pacífica buscar alguma mudança social. O crime organizado, a partir do momento em que ele ataca, em que ele manifesta-se colocando fogo, ateando fogo em instituições, colocando fogo em ônibus, ele vem só para intimidar. E prova mais clara disso foi que, em 2006, foi colocada uma bomba na sede da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo. Então, buscou-se o quê? Intimidar também um dos protagonistas do combate ao crime organizado. As autoridades constituídas, né? Exatamente. Agora, diga uma coisa, doutor Conga, a gente fica preocupado, bastante preocupado, porque na maioria das vezes a ordem para os ataques, elas são emanadas de dentro do estabelecimento carcerário, não é verdade? Então, como é que é possível um bandido ter acesso a um celular nas penitenciárias hoje, atualmente? Nós sabemos que tem acesso, nós sabemos, mas explique, por gentileza, para o telespectador este problema bastante grave dentro do nosso sistema carcerário. Bom, doutora Aurélia, a explicação é um tanto quanto simples e lamentável. Nós temos hoje... Todos nós sabemos que as operadoras, lamentavelmente, não funcionam muito bem, mas dentro dos presídios elas funcionam com uma eficácia plena. Exato. O que acontece? Para que o celular ele ingresse dentro do presídio, não há outra forma a não ser com a cooptação de um funcionário público. Então, há ali uma negligência, ou então há a permissibilidade, eles acabam por... através da corrupção, corrompendo aqueles agentes que estão ali no dia a dia, e isso acaba entrando dentro do presídio. Sabemos aí que é infração grave, que há perda dos dias remidos, que há aí uma responsabilização para quem faz isso, e para o funcionário público ele comete crime. Mas hoje
Lamentavelmente, essa é uma realidade e talvez os bloqueadores de celular, que nós sabemos funcionam muito bem, já devessem ser utilizados nesses estabelecimentos. Mas não me parece aí, até o momento, ser a melhor opção política. Em outros países de primeiro mundo, vamos aqui destacar Estados Unidos, não é? Que eles colocam um telefone dentro do presídio, não é? À mercê do preso, não é? E para que eles possam usar, não à vontade, mas é porque há uma escuta, é óbvio, e eles se comunicam. Não é? Isso seria viável no Brasil? É uma ideia boa, sobretudo porque há aí um controle. Assim como nas cartas que chegam aos presídios, nas comunicações, há um controle. Eu entendo que seria uma boa solução, mas não adianta colocar o telefone se não bloquear o quê? Os telefones celulares, porque esses são clandestinos e é desses telefones que saem as ordens para os ataques, para matar familiares de policiais, para atacar autoridades do Estado, juízes, promotores. Nós tivemos aí casos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no interior, de que o crime organizado também está colocando suas asinhas de fora e está buscando se intimidar todas as estruturas do Estado. Eu vou colocar agora um problema aqui, hipotético, é óbvio. Tendo em vista que o PCC parece que anda de braços dados com o PT, não é? Parece. Tanto é que eu disse, hipoteticamente. Você não acha, doutor, que esta facilitação de dentro da cadeia ela é mais fácil de sair dela e ter uma avantajada ação dentro da população para que ocorra esse tipo de ameaça, de medo? Você não acha isso, não? Há possibilidade de ser isso? Eu coloquei hipoteticamente. Vamos supor que possa ocorrer na realidade. Bom, que há agentes públicos envolvidos nessa permissibilidade para que possa sair... Perdão, tendo em vista estas infiltrações nas instituições organizadas, não é? Instituições públicas. Tendo em vista essa infiltração de agentes nas instituições, nós temos aí uma possibilidade do quê? O Ministério Público fazer uma investigação, prosseguir, retirar esse agente que está corrompido, porque um agente que entra corrompido numa instituição, ele não vai melhorar. Ele nunca vai trazer nada de positivo para a sociedade. Esse agente precisa ser extirpado o quanto antes. Então, precisa do quê? Investigação. E a palavra-chave aqui é informação. Só consegue uma investigação adequada e conseguir um resultado efetivo, seja punindo um agente público corrupto, seja retirando de determinados cargos. Nós vimos isso, por exemplo, com o Mensalão. O Mensalão mostrou aí que houve, e muitos dizem que o Mensalão... É uma organização criminosa. E o Mensalão, as pessoas leigas falam que o Mensalão não teve um resultado muito bom, porque as pessoas, os condenados já estão, na rua, ou em regime domiciliar. Eu vou me permitir discordar um pouco, porque o Mensalão foi um marco no Brasil. No Brasil, nós não tínhamos essa espécie de processo com pessoas da alta cúpula do Estado condenadas. E nós tivemos. Por exemplo, José Dirceu ficou 11 meses preso. Ficar um dia preso é algo que muda a vida da pessoa. Ficar 11 meses, me parece que já foi uma evolução, foi um primeiro passo, e agora com a Lava Jato nós vamos ver outros passos e uma evolução do Brasil como sociedade. Porque afinal de contas a Lava Jato agora é uma ação criminosa muito mais avantajada que o Mensalão. O Mensalão é um alfinetezinho perto, não é, do crime, não é, que nós estamos vivenciando através da imprensa, inclusive, que nos fornece elementos suficientes para que a gente tire conclusões, não é verdade? A Lava Jato ela é a maior história de corrupção mundial.
num país que não é o país mais rico do mundo. Olha essa contradição. Então, num país que é um país que não é muito rico, nós temos a maior história de corrupção do mundo. Então, me parece aí que diversas conotações vão acabar tomando esse processo, que serão desmembrados em vários processos, mas o Brasil já evoluiu com o mensalão. E a partir de agora, estou otimista de que continuará a melhorar. Doutor Luiz, cá entre nós, eu, você e o telespectador, ainda não conseguiram a investigação do BNDES. Você já imaginou quando ocorrer isso? É uma investigação complicada. Complicadíssima. Então, cada vez nós vamos ouvindo bilhões de reais, bilhões de dólares, coisa que não passa pela cabeça comum do povo. Bilhões, fala-se em bilhões, santo Deus. Não é? É um valor estratosférico que representa PIB de muitos países. Então, precisa ser investigado a fundo, de forma imparcial, como vem sendo investigado. Lógico. Sem a delação premiada, agora conhecida como colaboração premiada, é um grande elemento para essas investigações, sobretudo após a condenação do Marcos Valério há mais de 40 anos, todos viram que é sério. Né? Mas que é um contrassenso, né? Sim. Ele com um volume de pena superior àqueles contemplados pelo PT. E hoje, na Lava Jato, na minha modesta opinião, me parece que os empresários não vão querer a mesma pena do Marcos Valério. Então, eles estão dispostos a falar. Muito bem. Bem, eu vou chamar um pequeno intervalo e logo, logo nós retornaremos para continuar com esta belíssima conversa. Você aguarde, caro telespectador, que logo, logo retornaremos. Eu, Laércio Laurelli, desembargador aposentado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, venho a público para externar excessiva preocupação diante da tendência crescente de ver conspurgada a relação jurisdicional do Areópago Supremo do Poder Judiciário brasileiro face o perigo iminente de disponibilizar pelos suportes regimentais do artigo 19, que visa a transferência de um ministro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para assumir a presidência da segunda turma do referido tribunal, inclusive para a relatoria da Operação Lava Jato. Significa, embora os termos sejam regidos pela norma, afronta a ética e a realização do mau direito, comprometendo a segurança do judiciário no serviço público eficiente, eficaz e efetivo, somando-se ao Estado democrático de direito, consoante os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos que o povo e a nação brasileira espera merecer das autoridades constituídas, nos termos do Pacto Federativo de 5 de outubro de 1988.